Eu já convido o nosso amigo Rafael, né, por favor. Uma palma para ele, pessoal, por favor. O Rafael ele vai falar agora, né, seleção de ações de controle a partir do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no TCE em Espírito Santo. Breve contextualização, gente. Selecionar ações de controle com base em critérios de risco, relevância, materialidade e oportunidade, democratizando o processo de planejamento do TCE-S, por meio de convite à participação da sociedade, apontando quais são as necessidades públicas mais urgentes. Nosso amigo Rafael, né, colega, né, eu sou do Espírito Santo também, ele possui graduação em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo, graduação em Direito também, especialização em Direito Penal e mestrado profissional, né, em Gestão Pública pela UFES. Atualmente é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Bom, gente, com vocês, então, o Rafael. A bola é sua, né, Rafael? Lembrando do jogo de ontem, quem foi, né? Mas tudo bem, eu torci para o Cuiabá, tá, pessoal? Obrigado, Márcio. O Marinô, que é colega de longa data, né? Já tive uma passagem breve pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, lá nos idos de 2002 a 2005. Tive a grata oportunidade de trabalhar com o Marinô, aprendi muito naquela ocasião, ainda jovem, e depois retornando como auditor de controle externo em 2015, né? Damos sequência aqui nessa grata tarefa, né, de exercer o cargo de auditor de controle externo, né? Então, vamos tratar aqui, né, desse tema da seleção de ações de controle a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma boa prática reconhecida aí no âmbito do marco de medição, lá do nosso tribunal, que está atrelado aí ao indicador que é a TC08, né, referente ao planejamento geral de fiscalização e auditoria. A Marinô até comentou aqui, né, o objetivo dessa boa prática, né, que é de selecionar ações de controle com base aí nos critérios de risco, relevância, materialidade e oportunidade. Opa, passou aqui. É bem sensível aqui o passador, né? E que democratiza esse processo de planejamento do tribunal, das ações de controle do tribunal, que aproxima a sociedade das atividades do tribunal, né? Um convite à participação da sociedade, como nós vamos mostrar aqui, né? Para que quem melhor do que a própria sociedade, que passa por muitas mazelas, para apontar quais são as suas demandas mais prementes, né? Então, passando aqui para a metodologia, vamos ter que dar uma passeada aqui breve aqui sobre o nosso fluxo aqui de elaboração do nosso plano anual de controle externo, porque a boa prática ela está inserida no âmbito da elaboração do nosso plano anual. Então, só para fazer um resgate histórico aqui, até 2019, o Tribunal de Contas trabalhava com o seu PAF, né, o Plano Anual de Fiscalização. Mas, ao longo dos anos, foi se percebendo que, por mais que se planejava ali as fiscalizações, aquele rol de atribuições, tarefas que eram de caráter obrigatório, acabavam consumindo muita da energia do tribunal, e o planejamento, às vezes, daquelas atividades facultativas acabava sendo, eventualmente, prejudicado, né? Então, a partir de 2020, o tribunal editou uma norma, a resolução 349, foi fruto de um projeto estratégico, dizendo como que teria que elaborar um plano anual de controle externo, que englobasse tantas atividades obrigatórias, quanto aquelas atividades que seriam caracterizadas aí como facultativas, né? Então, no tribunal, né, é aferida lá a força de trabalho total, né, que é traduzida aí pelo número total de auditores de controle externo e as horas disponíveis de cada um deles, né? Isso, então, seria a força de trabalho total disponível para a gente passar a distribuir aí a execução do planejamento das tarefas. Detraindo da força de trabalho total aquelas atividades que seriam obrigatórias, as horas que deveriam ser dedicadas ao desempenho das atividades obrigatórias, né? Aí a gente elencou aqui, né, a elaboração de pareceres prévios, né, o
dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo, do chefe do Poder Executivo, do governador, o julgamento de contas dos poderes autônomos, né, aquelas contas que são obrigatórias, né, do Tribunal do Poder Judiciário, Público, Assembleia Legislativa, o julgamento de contas em processos constituídos, que também é uma atividade obrigatória. Vou dar uma passada bem rápida aqui, que os colegas do Tribunal do Ceará também vão estar abordando de forma mais detalhada, mas só para a gente poder contextualizar o nosso trabalho aqui, nossa apresentação, a gente vai só comentar como que se dá aqui esse processo de constituição de contas que, uma vez constituídas, passam a ser atividades obrigatórias do tribunal, né, a apreciação dessas contas. Registro de atos de pessoal, acompanhamento da gestão fiscal, né, os limites de gasto com educação, gasto com saúde, gasto com pessoal. Então, são atividades obrigatórias do tribunal. Infrações contra a legislação financeira, lá da Lei 10.028. Representações, denúncias e solicitações legislativas, acho que é um grande gargalo também de muitos dos tribunais, as demandas externas que a gente às vezes não consegue controlar, mas também já até adianta aqui que no âmbito do tribunal, acho que está até em tramitação já um projeto, de uma norma para termos também uma seletividade dessas denúncias e representações, né? Não é porque chegou uma denúncia e representação, apesar de muitos terem essa impressão, né, que a gente é obrigado a atuar naquele indicativo de regularidade que chegou ao nosso conhecimento, né? Instrução de processos já iniciados, né, conclusão das fiscalizações já iniciadas. A gente também, né, para o ano subsequente, a gente não pode deixar de continuar instruindo esses processos que já nasceram, né? Eventualmente, uma fiscalização que foi deflagrada mais próximo ao final do ano, ou que eventualmente sofreu algum tipo de atraso, a gente também tem que dar continuidade a elas, né? Então, tem que prever as horas no passe do ano seguinte, e também outras atividades que seriam obrigatórias, né? Então, se computarmos todas a força de trabalho do tribunal e detrairmos as horas que seriam necessárias para se dedicar a essas atividades obrigatórias, nós teremos, então, o resíduo, a força residual que seria distribuída nas atividades facultativas, né? Dentre elas as fiscalizações, a elaboração de boletins de tendência, de análises econômicas, a evolução do próprio controle externo, né? Acompanhamento de normas que surgem, que a gente tem que estar acompanhando, atualizando os nossos manuais, nossas resoluções, tem que estar sempre antenado no que está acontecendo, e também capacitações, participação em projetos, comissões, que muitos dos colegas aqui sabem que também consomem muito da força de trabalho, né, para o tribunal poder estar sempre evoluindo. Então, essas comissões aí, elas funcionam quase que consumindo muita força de trabalho. Então, tem que ter um planejamento também para distribuir os colegas que vão atuar nessas atividades. Então, igual eu falei, as contas que são selecionadas, elas passam a ser obrigatórias, né? Nós temos lá um procedimento que é feito o conhecimento lá do universo de controle das contas, com alguns indicadores, nível de controle interno, denúncias, representações que chegaram ao conhecimento do tribunal. As contas são prestadas por todos os jurisdicionados, passam ali por uma matriz de seleção, e então são selecionados os processos que serão constituídos, que juntamente com as atividades que passam a integrar aí as atividades obrigatórias, né? Temos uma nota técnica que disciplina esse procedimento, a nota técnica 4 de 2021, que dispõe sobre a seleção dos órgãos e entidades que terão processos de contas anuais constituídos. E aí, só para vocês verem como que a gente consegue economizar, né? Então, no ano de 2022, né, nós tivemos ali, no ano de 2021, das 433 unidades gestoras que prestaram contas, né, foram selecionadas ali 62. Então, como que a gente já consegue abarcar aquelas que teriam maior risco, relevância de serem realmente apreciadas, e como que sobra força de trabalho para atividades que seriam mais prioritárias, né? Passei bem rapidamente, que é tema do colega aqui do Tribunal do Ceará, então, provavelmente, a gente vai ter uma exposição bem mais detalhada e assertiva sobre esse fluxo aqui também. Então, passando aqui agora para a parte da seleção de ações de controle, né, especificamente aqui as seleções
de seleção de ações do tipo de fiscalização, né, nós temos uma nota técnica também que foi editada, a nota técnica SEGEX número 1 de 2021, e que basicamente foi inspirada aí nas orientações para a seleção de ações de controle do Tribunal de Contas da União, lá de 2016, e que reproduz ali as 4 etapas, né, o conhecimento do universo de controle, a seleção de situações problemas, a seleção de objetos de controle, para finalmente selecionar quais são as linhas de ação e as ações de controle que vão integrar essas atividades facultativas ali do nosso plano anual, né. E junto dessas 4 etapas, né, temos aqui também a apresentação de propostas das autoridades do tribunal, né, dos membros, dos conselheiros substitutos, procuradores de contas, e também, né, o que vem aqui que chamou a atenção dos avaliadores no marco de medição, a consulta pública, que é um ingrediente, né, que a gente entende que é o plus, que foi adicionado nesse processo. Então, dá uma passada rápida aqui também por esse fluxo aqui, né, na seleção das atividades facultativas. Então, primeiramente, tem que estar sendo conhecido ali o universo de controle, né. Cada unidade técnica do tribunal faz um exercício muito interessante, um exercício muito de diálogo, os auditores e controle externo se debruçando sobre aquilo que efetivamente está dentro do seu espectro de controle, né. Eles organizam esse universo de controle, segregando aí por funções de governo, por programas, né, ou entidades que estariam sob sua jurisdição. São prospectados aí dados sobre esse universo de controle, alguns indicadores econômicos, sociais, ambientais, né, e então é feita aí uma análise, né, para verificar quais que seriam os mais relevantes, né, para poder já conhecer bem, compreender bem esse universo de controle. E aqui na segunda etapa, já uma vez conhecido o universo de controle, né, vamos passar para a seleção de situações problemas, né. E situações problemas, né, seriam aí aquele conjunto de condições, né, que produzem ou que têm um potencial de produzir impactos, né, de natureza econômica, social, ambiental na vida da sociedade, né, e que esteja, um detalhe importante, que esteja ao alcance da atuação governamental. Então, isso aí que seriam as situações problema, né. Então, dentro dessas 4 etapas aqui também, inicialmente, são adicionados aqui os resultados da consulta pública, que a gente vai estar, que é exatamente o ponto principal da nossa apresentação, como que se deu essa consulta pública, que já é uma proposta de um rol de situações problemas que são oferecidas para a sociedade indicar quais que seriam aqueles mais prementes, né. Então, também são adicionadas aqui as propostas de ação de controle externo, né, algumas situações problemas já apresentadas, como a gente comentou, pelos membros do tribunal, conselheiros substitutos, conselheiros, os procuradores de contas, e também notícias de irregularidade ainda não apuradas, que também se consubstanciam aí em situações problema, né. Então, é feita a caracterização dessas situações problema, analisadas, e depois elas são priorizadas, né, verificando ali o risco, a probabilidade de ocorrência, a tendência, né, uma tendência futura para saber se aquele problema pode estar tendendo a se agravar, ou a estabilizar, ou a se amenizar, né, independente de alguma ação estatal, né. Então, conhecido o universo de controle, selecionadas as situações problemas, passa-se, então, a seleção dos objetos de controle, aonde que essas situações problemas estariam ocorrendo, né? Em quais entidades, em quais programas, em quais funções de governo, né? Então, aqui se identificam quais objetos de controle estariam ao alcance, né? E tudo isso no âmbito das unidades técnicas, com bastante diálogo, tem todo um processo de governança, a Secretaria de Fiscalização interagindo com os núcleos, às vezes alguns temas que são de cunho transversal, que há uma interação entre as unidades técnicas, não apenas no âmbito interno de cada uma delas, né? Então, é um processo muito bacana, assim, de produção de conhecimento mesmo, né? Então, conhecido o universo de controle, selecionadas as situações problemas e selecionados ali quais seriam os objetos de controle, passa-se, então, para a última etapa, que seria, efetivamente, selecionar quais são as ações de controle e as ações de apoio que o tribunal vai estar selecionando para poder constituir o seu plano anual de controle externo, né?
Então, basicamente, como eu falei, é passar rapidinho nesse fluxo. Desde 2016, o TCU já tem esse normativo, né? Acredito que já está começando a se disseminar bem no âmbito aí dos tribunais. E, então, uma vez que dentre as ações de controle facultativas que foram selecionadas lá nesse processo de 4 etapas, as linhas de ação referentes a fiscalizações, elas alimentam um módulo informatizado lá do nosso sistema ETCS, que é uma grande plataforma, que é a plataforma de processos nossa, e são cadastradas todas as linhas de ação referentes à atuação do tribunal, que vão se dar por meio de fiscalizações pelos mais variados instrumentos, né, as auditorias, as inspeções, os levantamentos, monitoramentos, né? E isso dá uma segurança, porque o plano anual ele é aprovado pelo plenário, né, pelos conselheiros. Então, as ações que vão ser executadas no ano seguinte são apenas aquelas que estão já deliberadas pelo plenário. Então, uma vez cadastradas, quando o chefe da unidade técnica vai propor a deflagração de uma fiscalização, necessariamente ele tem que atrelar a uma ou mais linhas de ação. Isso proporciona até uma governança, um controle, uma gestão mais efetiva da execução do nosso plano anual, né? Então, começou uma fiscalização, o chefe da unidade técnica aponta para quais linhas de ação aquela fiscalização vai estar cobrindo. E também dá uma segurança para o secretário-geral de controle externo, que é o responsável por aprovar essas fiscalizações, as designações, para ele ter certeza de que a unidade técnica está começando um trabalho que previamente estava previsto lá no plano anual, para não ter nenhum tipo de surpresa, né? Bom, passando então aqui para efetivamente o que foi considerada a boa prática lá no tribunal, né, que é a parte da consulta pública, né? Como a gente comentou, o tribunal, em 2022, realizou uma consulta pública, até por força da resolução que delineia como que tem que ser construído o nosso plano anual, né. De julho a agosto, durante cerca de 30 dias, foi colocada aqui em consulta pública uma lista com 115 problemas públicos distribuídos dentro dos 17 indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, previstos lá na Agenda 2030, né, da ONU, e dentro desses 17 indicadores, distribuídos aí 115 situações e problemas descritas de uma forma bem simples, bem objetiva, que seja inteligível, né, pela maioria, e, né, infelizmente, a gente não consegue alcançar a maioria da população. Mas para aqueles que têm acesso, que podem estar, às vezes até desconhecem o Tribunal de Contas, mas com uma campanha que é feita de divulgação, a gente está tentando alcançar o maior número de pessoas, né? Seja da sociedade, né, a população, ou entidades da sociedade civil, né? E nós tivemos, dentro dessa consulta pública, 121 participações, né? Dessas 115 situações, problemas elencadas, que receberam a votação, cada pessoa que participou da consulta pública podia elencar até 10 problemas públicos, né, que entendiam que estariam impactando mais na sua vida, na vida da sociedade, no contexto que ele está inserido, né. Então, dentre as 10 mais votadas, 70% resultaram em fiscalizações programadas, né. E dentre as 20 mais votadas, 60% resultaram em fiscalizações, e das 30 mais votadas, 53% resultaram em fiscalizações programadas. Então, assim, aquele rol de situações, problemas que foi submetido à consulta pública, eles vieram acompanhando aquele processo de seleção, que a gente deu uma passada rápida aqui, pelas unidades técnicas, que vieram ao longo do fluxo desse processo, tentando atrelar a definição dessas situações, problemas, que eles viam dentro do seu universo de controle, aquilo que a própria sociedade apontava como mais urgente, né? Então, essa que foi um detalhe bem sutil, né, para poder democratizar a construção do plano anual do nosso tribunal, né? Então, no nosso passe aqui de 2023, nós tivemos aí 176 linhas de ação programadas, né, distribuídas dentre 8 ações de controle, né, distribuídas aí por fiscalizações, por orientações e capacitação, prestação de contas, né. Então, dentro das 8 ações de controle, tivemos 176 linhas de ação. E
especificamente, nas 51 fiscalizações programadas, nós tivemos aqui alcançando 10 dos 17 indicadores, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente entende que está se aproximando um pouco, é um pequeno passo que a gente está dando, né, apesar da participação popular ainda não ser tão efetiva, ainda não ser tão robusta, né, mas nós tivemos aí, em 2021, para a elaboração do PAS 2022, 11 participações na consulta pública, 11. Então, você pensa assim que é quase nada. Mas de 2022 para a elaboração do PAS 2023, já conseguimos elevar essa participação ao quadrado, já tivemos 121 participações. Então, a gente tem que ter esse otimismo, né, contar com a própria o corpo de trabalho do Tribunal de Contas, né, para divulgar nos seus círculos, né, fazer com que essas mensagens cheguem de forma mais efetiva na população que realmente é impactada pelas nossas ações, né? E também a nossa Secretaria de Comunicação, que também faz um trabalho de divulgação cada vez maior nas mídias sociais, alcançando mais pessoas. Então, temos expectativa que isso vá crescendo aí ao longo do tempo, né? E levando o conhecimento do tribunal para a sociedade, né? Então, passando aqui agora rapidamente sim, para os detalhes, né, que acho que o propósito do evento é, né, muito interessante, de poder replicar. Então, as tecnologias que foram empregadas, né, foi basicamente ali o nosso módulo do Plano Anual de Controle Externo, como eu disse, que a gente cadastra cada linha de ação daquela de fiscalizações, né, para dar aquela segurança ali para o secretário-geral autorizar o início da fiscalização. Planilhas eletrônicas, onde as unidades técnicas vão documentando todo esse trabalho da seleção, desde do conhecimento do universo de controle até a seleção da ação propriamente dita, lá naquela quarta etapa, né? O Google Forms, né, que é uma ferramenta bem simples também, né, um questionário eletrônico, né, uma enquete, como se fosse, né, para as pessoas estarem votando. Além dos 115 problemas públicos elencados, também foi proporcionado ali à população, que foi submetida à consulta pública, questões abertas, né, para eles redigirem, às vezes, o que eles também entenderiam como uma necessidade que, eventualmente, não estivesse elencado ali naquele rol de 115 situações, problemas já meio que pré-formatados, né? E nós temos, então, se a gente for pensar, né, um ano de prática aqui no tribunal, porque foi a primeira vez que essa consulta pública, se a gente considerar que a boa prática é vincular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no processo de seleção de ações, então, a gente está batendo aí quase um ano, agora em julho, que foi a primeira consulta pública que fez esse vínculo, né? As pessoas e setores envolvidos no desenvolvimento, então, foi também fruto de um projeto prioritário do tribunal, essa parte da seleção de ações de controle. Se a gente for pensar no normativo, a resolução 349, que foi elaborada, a necessidade de uma emenda regimental também para ajustar o regimento interno na questão dessa transformação de PAF para o PASSE, né? E, enfim, também a edição da nota técnica, inspirada fortemente aí na seleção de ações de controle do TCU, lá de 2016. Então, em 2021, editamos também nossa nota técnica e os setores envolvidos foram as Secretarias de Controle Externo e de Fiscalizações, de Políticas Públicas Sociais e de Contabilidade, Auditoria e Gestão Fiscal, o Núcleo de Controle Externo de Planejamento, Monitoramento e Avaliação e o Núcleo de Informações Estratégicas, que também teve uma contribuição forte aí nesse processo, né, que muitos dos problemas públicos, se a gente for olhar aqui, podia ter passado aqui, a gente percebe que a maioria deles ali, 17, estão ali em paz, justiça, instituições, né, que a gente sabe que é onde a gente tem um pouco mais de vocação, a gente está mais familiarizado em atuar efetivamente, né, quando a gente pensa principalmente nas auditorias de conformidade, né. As pessoas envolvidas na implantação e implementação, aí se a gente tratou o desenvolvimento como a elaboração dos normativos, né, no âmbito do projeto prioritário, a gente pode entender que a implantação e implementação já seria a efetivação da própria consulta pública, né? Então, foi basicamente aí elaborada pela Secretaria-Geral de Controle Externo, junto com as secretárias de controle externo, né, as três, né, a de fiscalização, a de políticas públicas sociais e a de contas, e as chefias das unidades técnicas, né, como a gente falou, foi um processo de bastante diálogo, né,
e que se fomentou a participação dos auditores de controle externo, que às vezes não estão muito familiarizados com esse processo de uma construção mais colaborativa, né? Eventualmente, assim, a sensação que se tinha é que as coisas meio que chegavam prontas já para o pessoal executar, né? A gestão, os gestores das unidades técnicas acabavam tendo um pouco mais de força na deliberação ali do que seria fazer parte desse universo de controle, mas pela própria norma, né, foi buscado o engajamento do conhecimento de cada auditor, né? Às vezes eles fazem algumas ações individuais ali, estudando aquele universo de controle, a proposta foi bem essa, e que depois eles trocassem esses conhecimentos para que isso pudesse ser potencializado, né? E também, na implementação, como a gente falou, quando eu mandei os slides aqui, a gente tinha uma assessoria de comunicação, que agora foi elevada aí a uma secretaria, né, pela força que vem obtendo junto do tribunal, o alcance que vem conseguindo levar da imagem do tribunal, hoje não é mais nas nossas contas, seria a Secretaria de Comunicação, né, que faz um trabalho de divulgação nas mídias sociais para poder alcançar o maior número de pessoas. Os conhecimentos necessários seriam as técnicas de auditoria, né, planejamento de fiscalizações, né, tudo bem detalhado nos nossos normativos, na nota técnica, né, SAGEX número 1 de 2021. Então, está tudo lá, está disponível no portal, né? E os passos executados para o desenvolvimento, a implantação e implementação foi a constituição de um projeto estratégico, né, que tinha finalidade aí de promover a elaboração de uma resolução que trataria do Plano Anual de Controle Externo, contemplando atividades obrigatórias e facultativas para otimizar a utilização da força de trabalho. Também a proposta de emenda regimental e a própria nota técnica, que eu comentei. A realização também de benchmark, foi procurado junto de outros tribunais, como que vinham fazendo essa parte de seleção de ações, e discussão entre os membros da equipe do projeto, né? E, a partir de 2022, o que efetivamente foi reconhecido aí como boa prática, a questão, né, da realização de uma consulta pública, mais com inovação, vinculando aí a participação popular, convidando a sociedade para apontar quais seriam os problemas mais relevantes, né, vinculados aí aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. O tempo para desenvolvimento, implantação e implementação, né, no projeto, onde os normativos foram elaborados, né, durou cerca de 10 meses, até culminar com a edição da nota técnica, foi o último normativo desse fluxo, e a consulta pública, né, que foi lançada entre os meses de julho e agosto do ano passado, que tiveram aí as 121 participações, também ficou em aberto lá no portal, com ampla divulgação, por mais um mês, aí, mais ou menos, né? Os problemas enfrentados, nós podemos dizer que foi assim, além dos auditores não estar tão familiarizados com esse processo construtivo do plano anual, das fiscalizações que estariam sendo propostas, foi um desafio ainda maior fazer isso vinculando a problemas públicos já pré-formatados, né, para eles poderem vislumbrar dentro daquele espectro de controle que está ao seu alcance, ainda tentando alcançar, né, abranger esses problemas públicos listados lá dentro dos 17 indicadores dos ODS, né, dos 169 metas ambiciosas que lá estão, né. E o engajamento das equipes, né? Então, tem que ter bastante motivação mesmo. A nossa secretária de Controle Externo e Fiscalização, que está até apresentando agora concomitante ali em outra sala, né? Teria até mais propriedade para estar falando aqui, que ela participou ativamente aqui do processo, mas ela sempre motivando as equipes, os núcleos, para que tivesse bastante participação aí nesse processo. Com relação a pontos críticos, né, a baixa participação nas consultas públicas, né, por parte da sociedade, como a gente comentou, na consulta pública para a elaboração do PASSE 2022, tivemos apenas 11 participações, né, mas, sendo bem otimista, aí conseguimos aí, passar para 121 contribuições. Levamos ao quadrado, então, essa participação, né, e esperamos que, para o ano que vem, a gente consiga estar aumentando cada vez mais. Então, a gente esperava, né, que com essa boa prática, né, a seleção das ações elas fossem mais assertivas, como o próprio Márcio falou, né, temos que deslocar nossa força de trabalho para aquilo que realmente é mais importante,
e atuar efetivamente nos problemas que são mais relevantes para a sociedade, né? E alguns resultados alcançados, né, a gente já pode verificar que o planejamento do nosso plano anual ele está bastante aderente aí aos pronunciamentos profissionais, né, da Intosai, e ele também fica integralmente documentado. Então, isso é muito importante, que ainda está no radar lá do tribunal, a gente fazer um sistema, um módulo, para poder deixar tudo isso documentado, para ter essa memória, né, do que foi cogitado dentro do universo de controle, que seria uma situação problema, em qual objeto de controle, né, que estaria ocorrendo esse problema, e se eventualmente ele não foi selecionado, está tudo documentado, a escolha, por que não foi, talvez aquele ano não fosse oportuno, mas no ano subsequente já seja. Então, esse processo todo documentado também foi um ganho muito grande para a gente. Por enquanto estão em planilhas, né, mas a memória está lá. Se a gente conseguir dar um passo a mais, a gente vai ter tudo isso informatizado, né? E também, um resultado alcançado, a gente entende, né, por mais que pareça ser tímido, esse crescimento de 11 para 121, demonstra um pouco mais de aproximação do tribunal com a sociedade, né, e a gente tentar passar uma compreensão melhor do nosso trabalho para quem efetivamente recebe aí, os impactos das nossas ações, né. As lições aprendidas, né, que uma consulta pública com opções fechadas pareceu ser uma boa alternativa, com redações bem simples, objetivas, né, que seriam bastante inteligíveis e fáceis de ser compreendidas. Acho que isso aí fomentou esse incremento na participação, e a importância também de um procedimento transparente na escolha das ações facultativas, né. Então, como a gente falou, tudo fica documentado, você não tem uma pessoalidade ali na seleção das ações, está tudo demonstrado por que escolheu A e não B, né, tudo bem devidamente justificado e documentado, e tudo isso fica numa memória, né. E as recomendações que nós, né, podemos dar aqui para outros colegas estarem buscando a implementação é exatamente estimular, né, a participação das equipes, né, nesse processo, bastante colaborativo na seleção das ações de controle, e também fazer um uso bastante forte aí das mídias sociais para poder alcançar ao máximo aí a sociedade, que em última instância é quem, né, se beneficia aí das nossas ações, e é para quem a gente tem que estar prestando contas, né. Então, a gente encerra aqui. Eu agradeço a atenção de todos nesse terceiro dia aqui de evento, né. Acho que todo mundo conseguiu aproveitar bastante. Estamos abertos aqui, se tiver ainda um tempinho, não sei se eu falei demais, se tiver um tempinho, quiser conversar, ou se não der tempo que quiser conversar ali depois, a gente está à disposição. Muito obrigado e um bom retorno para todos aí, para seus respectivos lares. Obrigado, Rafael. Eu acho que Rafael já até comentou, né, havendo alguma questão a ser feita para o Rafael, né, nós podemos ainda disponibilizar uns 5 minutos, né, nesse contexto, né, para que a gente possa interagir. Caso a gente tenha muitas questões que não possam ser respondidas nesse tempo, a gente encaminha, né, Rafael? A gente encaminha para o Rafael aqui, e com certeza a gente, né, vai responder a contento, tá? Por gentileza. Tem uma questão aí. E se eu não souber responder, eu pergunto para a Flávia depois, que está lá na outra sala. Bom dia, parabéns pela apresentação e pela iniciativa, né? Sou do Tribunal de Constituição do Paraná, meu chefe está aqui do lado, então vou ter que caprichar a pergunta. Mas é o seguinte, duas perguntas em uma, na verdade, uma é uma confirmação. Essa seleção que você apresentou aqui, ela não compõe a totalidade, vamos dizer assim, do plano de fiscalização de vocês, é uma parte. É isso ou não? Ou ele vai abranger por completo? E a segunda seria, uma consulta pública que entendi que vocês fizeram uma lista fechada, mas essa consulta para a sociedade normalmente vai trazer respostas daquilo que impacta diretamente o cidadão. Então, tem questões que, em tese, pelo menos na minha visão, são bem importantes, mas que não estão na percepção da sociedade, que são atividades ou, vamos dizer assim, processos meio, ou atividades que, na verdade, o indivíduo não gostaria que tivesse uma fiscalização, como, por exemplo, a questão da receita. Ninguém gosta de ser tributado. Só para dar um exemplo, né, de como vocês pensaram
imagino que isso vai ter um peso, mas não vai ser decisivo no final para identificar, então, quais são essas ações de controle. Então, respondendo aqui a primeira pergunta, essa seleção de ações, e inclusive os ODS ali, todas aquelas 51 fiscalizações que estavam distribuídas naquele gráfico ali, né, elas tinham vínculo com 10 dos 17 ODS. Mas também tivemos ações de controle, por exemplo, capacitação, cursos que são propostos, ou estudos técnicos também, que eventualmente podem estar atrelados. Então, ali dentro teriam tanto as fiscalizações quanto as outras atividades facultativas, nesse processo construtivo colaborativo das ações facultativas, né? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, né? E a segunda, a gente realmente compreende essa dificuldade, a gente estava até comentando com um colega aqui do Tribunal de Contas aqui do Ceará, que quando a gente abre uma consulta pública, até por força lá da alteração que a Lei 13.655 lá alterou a LINDB, né? Você promove uma consulta pública de um normativo que pode vir a impactar gerando encargos a terceiros, né? Se for algo de contas, então, aí chove de participação, os jurisdicionados, né, gritando, criticando, participando ativamente, né? Então a gente tem uma grande participação, né? A gente promove até audiências públicas, às vezes para esclarecer, para que fique bem mais detalhado esses procedimentos. Agora, no âmbito assim, de uma consulta pública mesmo, de uma proposta como essa, inovadora, né, que o pessoal ainda não está muito familiarizado, a sociedade não está muito familiarizada, esse rol de 115 situações, problemas, foi inspirado dentre os 169, as 169 metas que estão distribuídas dentro daqueles 17 indicadores, né? Então, por isso que a gente percebeu que aquele indicador lá de paz, justiça e instituições, né, foi o que recebeu maior atenção, né? Tanto na votação, o pessoal reclama de corrupção, de desvios e tudo mais, só que também na consulta pública, fugiu aqui o gancho aqui que eu ia pegar. Mas nesse rol das 115 situações, problemas que foram elencados, né, as pessoas estavam votando naquelas que mais pareciam ter familiaridade com os impactos que estariam sendo promovidos ali no seu contexto, né? Mas as unidades técnicas, agora eu me recordei, acho que a pergunta que você queria chegar, elas não ficam vinculadas àquilo, elas têm uma autonomia para elas mesmas estarem verificando se aquilo ali é pertinente ou não dentro dos critérios de risco, relevância, materialidade, oportunidade. Então, não é porque foi votada, não é porque... Mas um caminho que foi dado, que foi agregado nesse processo, desde o início, para que, se possível, né, e se entendesse pertinente, fosse levado desde a primeira etapa até o final, né, vinculando-se assim de forma a abranger, a atender aquelas situações, problemas que foram indicadas pela própria sociedade, mas não teria nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, né? Teria essa autonomia das unidades técnicas em selecionar, sim, né, com base na sua experiência e tudo mais, mas tentando vincular, né? Nós temos uma outra questão, né? Não, a minha pergunta é rápida. Evaldo, TCE Mato Grosso, parabéns aí pelo projeto. Os slides, né, da palestra, eu acho que vai ser a organização onde é que vai ser disponibilizado. Sim, sim. Inclusive, também os certificados, tá? Os certificados ao final do evento serão disponibilizados, né, via site, né? Quando a gente fizemos as inscrições, naturalmente, né, aquele acesso vai dar direito a gente baixar e ver os certificados lá da mesma forma. Obrigado pela pergunta, eu tinha até esquecido de avisar. Mais uma questão? Mais uma pergunta, então, por gentileza, porque depois a gente vai dar sequência aí, por favor. Acho que o microfone está... Sim? Obrigado. Duas questõezinhas. Vocês pretendem retornar para a sociedade que participou do resultado que eles elencaram como prioridade, que o tribunal depois fez com isso? Essa é a primeira questão. E a segunda, no Paraná nós temos um movimento de observatórios sociais muito forte. Vocês pensaram, não sei se o Espírito Santo existe isso, de chamá-los também para participar dessa consulta pública? Ainda não tivemos essa iniciativa, né? Provavelmente a gente vai estar avançando ainda nesse processo, né? Porque a gente sabe que uma iniciativa nesse sentido
vai estar ajudando, impactando, né, no monitoramento do atendimento dessas metas propostas da Agenda 2030. Né? Salvo engano, não sei, acho que o IBGE tem também lá no portal alguma coisa acerca do atendimento desses indicadores, né? E a iniciativa do tribunal depois, efetivamente, tem que pensar uma forma de dar um retorno para a sociedade acerca daquilo que foi feito. Mas, assim, só para... Isso, mas em termos assim, da consulta pública, é feita lá no próprio portal do tribunal, onde fica disponível, o resultado dela, com toda a votação, uma ata dizendo quais foram as iniciativas mais votadas, né? E ali não é questão de dizer, foi selecionado, foi o resultado da consulta pública, mas a seleção de ações realmente, você tocou num ponto excessivo, acho que tinha que realmente a gente dar uma divulgação maior para dar um retorno para a sociedade do que efetivamente eles ajudaram a escolher. Perfeito. Gente,